Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre classes abstratas. É quase o fim da orientação a objeto, a gente viu bastante coisa interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho de classes abstratas, desse conceito, que é importante você já ter também. Então imagine que a gente vai fazer um jogo. A gente vai criar uma classe chamada personagem. O personagem pode ser tanto o jogador quanto o inimigo. Personagem, um construtor para a classe. Perfeito? Vamos supor que todo personagem no meu jogo, ele vai ter uma posição. Então eu vou chamar de int posição x, que começa como 0. E eu vou chamar de int posição y, a posição dele na tela. E vai ter um string nome. Todo personagem vai ter isso. Então o que acontece? Eu tenho uma classe personagem e eu quero, por exemplo, quando chamar ela, eu vou setar já essa posição. This.posição x, this.posição... Aqui a gente também recapitula um pouco do que a gente já viu, né? De orientação a objeto no Dart. Então eu estou passando, olha só, 3 parâmetros de inicialização, posição x, y, string nome, eu vou setar ela como vazio no começo. Então o que eu faria hoje? Hoje eu faria basicamente isso. Personagem 1, por exemplo, é igual a new, né, de personagem, e passando parâmetros. Eu quero que ele comece em 10, 10 da tela, e o nome é herói. Hero, meu personagem, tá? Assim como os monstros, todos têm uma característica parecida. Então vamos dar uma olhada, rodando o programa. Prontinho, ele rodou, tá? Não escreveu nada. Agora imagine o seguinte, no meu jogo eu vou ter... herói, eu vou ter o jogador e vou ter os inimigos. Então nunca eu vou usar personagem. Eu vou usar assim o jogador e o inimigo. Então eu vou criar uma classe chamada jogador extends, tá? Personagem. A gente vai ver outro exemplo, né, para fixar bem a parte de classe, né? E aqui a gente vai ter o que? O jogador, ele vai receber a posição x, a posição y e o nome, perfeito? E que tipo que é? Int, né? Int, posição x, int, posição y. E vai receber string nome e vai passar para a classe pi, que é a personagem, né? Super, os dados, posição x, posição y e nome. Então a gente herdou as propriedades da personagem e a gente, a partir de agora, tem o construtor da jogador. Vamos ver? Só rodando para a gente ver se está tudo ok. Prontinho. E a gente vai criar agora, olha só, ao invés de personagem, né? A gente vai criar a jogador. Vamos lá. Jogador. Jogador 1, new de jogador. Então a gente vai ter o Hero 2 aqui. Agora, olha que interessante. Eu não quero que a classe personagem seja criada, porque o personagem é só um molde, tá? Não é... Eu vou ter que sempre usar o jogador e o inimigo. São duas classes, tá? Vamos criar inimigo também. Mesma coisa, tá? O inimigo é parecido, tá? Eu vou criar uma classe inimigo, extend personagem, inimigo, passando, né, para super. Então ambos herdam essas propriedades, ok? Então vamos criar um inimigo aqui, inimigo 1. Tipo inimigo. New de inimigo. Aqui a gente vai chamar de inimigo 1. Eu vou chamar de inimigo 1. Perfeito? Então vamos rodar. Prontinho. Legal? Agora eu não quero que a classe pi, essa classe primária, que é só uma abstração, é só um molde, seja usado. Agora sim vem a palavra abstract, tá? Então a gente define essa classe como abstract, é uma classe abstrata. Ela é só um molde. Ela vai conter um molde para alguma coisa. Ela nunca pode ser distanciada. Agora, olha que interessante. Se eu tentar usar ela, olha o que vai acontecer. Vai dar um erro. Vamos ver? Ó, deu um erro. Por quê? Porque essa classe personagem ela não pode ser mais acessada. Então vamos comentar e rodar novamente. Olha só que interessante. Prontinho. Temos o jogador e temos o inimigo. E todos derivam da classe a personagem. Porém ela é abstrata.
agora ela é simplesmente uma abstração, é um modelo, é um molde para as outras classes. E a classe abstrata, o legal dela é que eu posso definir muita coisa. Por exemplo, né, eu vou criar um void aqui chamado mostra personagem. Por exemplo, né? Mostra personagem. E aqui, ó, por exemplo, na verdade eu posso até criar um mostra, né? Porque o mostra personagem ficou muito identificado, mostra. E o que ele vai fazer? Ele vai escrever print, né? Nome está na posição posição X e posição Y. Então, a partir do momento que eu chamar o mostra, né, da classe abstrata, ele vai entender. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar assim, jogador 1.mostra, olha só, mostra. Perfeito? Ele vai mostrar aonde está o jogador 1. Então, eu consigo evoluir, né, a abstração nesta classe sem ter que fazer em todas as outras. Ó, o Hero 2 está na posição 10-10, olha só, né? E aí eu posso colocar aqui o inimigo, né? Inimigo 1.mostra. Então, olha só, todas herdando, né, o método mostra dessa classe abstrata personagem. Porém, a personagem eu não tenho acesso a ela. Eu só tenho através das classes filhas dela, né? Então, jogador é uma classe filha da personagem e inimigo é uma classe filha da personagem e a personagem é uma classe pai. Olha que interessante. Hero 2 está na posição 10-10, inimigo 1 está na posição 10-10. Inclusive, eu posso fazer criar aqui um get posição X e get posição Y, né? Aqui, vamos fazer isso até? Olha que interessante, né? Eu vou criar aqui um int, tá? Chamado get posição X, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai somente... Aqui eu vou até usar uma coisa nova, que a gente já estava usando bastante, tá? Eu vou retornar posição X aqui. E aqui eu vou fazer um int get posição Y, tá? Estou retornando direto. Reparou que eu não estou usando aqui a outra forma que a gente estava usando, tá? Com chaves. Get posição Y, posição Y. Prontinho, assim eu já posso obter esses dados, né? Posição X. Eu posso até falar o seguinte: if inimigo 1 ponto get posição X. Eu estou criando um método, mas dava para acessar direto, tá? For igual a jogador 1 ponto get posição X, print luta. Por exemplo, ambos estão na mesma posição, eles estão lutando, vai ter uma luta entre eles, tá? Automaticamente. Então vamos ver? Então, ó, se ambos estão na mesma posição, luta, estão lutando, tá vendo? Então eu instanciei os dois objetos no mesmo local. Agora, se eu tirar o inimigo, eu vou deixar o inimigo antes, 6 e 10, olha só, não estão lutando. Classe abstrata, esse é o exemplo, até a gente já viu um exemplo um pouco mais legal de montagem de um jogo, né? Mas a classe abstrata, esse é o modelo, é uma modelagem, é um modelo, é algo que você não vai acessar direto. Você vai criar classes filhas derivadas ali, e essas classes filhas podem ter propriedades diferentes e na classe abstrata ter a representação disso, tá? Eu posso, por exemplo, na classe abstrata, apenas definir, por exemplo, né, um molde. Por exemplo, eu vou criar aqui um void luta, perfeito? Esse void luta, ele não é nada, ele é só um método vazio. E daí, na classe filha, eu posso fazer o quê? Um override, e falar que o void luta, agora eu estou sobrescrevendo, só vai ter nessa classe por enquanto, eu dou um print lutando. Então, olha que interessante. A void luta existe nos dois, e essa void luta lutando só vai estar no jogador, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e colocar jogador 1 ponto luta, ele vai escrever lutando. Jogador 2, o inimigo luta, ainda não está implementado, tá? Isso chama implementar. Então, a gente está implementando os métodos da classe abstrata, tá? Então, fizemos uma implementação, tá? O void luta, ele sobrescreveu essa, criando uma própria, ó, lutando. Vamos ver? Aqui, como não está implementada, você tem que implementar nas duas, tá?
Isso aqui é só para a definição. Então ele força ali, ó, a implementação das duas classes. Prontinho. Lutando e lutando, tá? Então você pode abstrair, inclusive, métodos que têm que ser implementados nas duas. Perfeito? Lutando e lutando. Lutando 1 e lutando 2, tá? Você pode deixar método sem implementar nada e exigir, né, que a classe filha implemente esses métodos ou implementar eles aqui, ó. Aqui não seria mais exigido. Por quê? Porque eu teria uma classe sem retornar nada, mas já não é necessário a implementação aqui, ó. Então, várias possibilidades que eu queria mostrar realmente de classe abstrata para a gente ver esse exemplo, tá? Isso é teórico, mas é bem interessante você conhecer, né? Uma classe abstrata é bem interessante usar esse conceito, tá? Espero que tenha... O código-fonte está disponível, né? Para você, se quiser criar outros elementos, inclusive, está aí disponível para vocês. E o conceito seria esse, de classe abstrata no Dart. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver listas ainda, tá? E coleções. Depois a gente já vai direto para o Flutter, que vai ser bem interessante. Então, até a próxima aula. Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha